Assiste o vídeo de hoje e descobre se sua teologia serve para alguma coisa. Se você acompanha esse canal, ou pelo menos conhece a gente, você sabe que a gente ama teologia. Nós somos os maiores incentivadores de estudo de teologia, assim, para as pessoas que nos conhecem. Então, quando alguém fala para mim de estudar teologia, eu sempre sou o cara que indica livro, que tira dúvida, fala de artigo, manda vídeo e tudo mais, recomenda para as pessoas tudo, porque eu quero que as pessoas estudem teologia, quero que as pessoas conheçam sobre teologia e quebre esse maldito estigma de que teologia para com a fé das pessoas, apaga o Espírito Santo, ou que teologia faz a pessoa ficar bitolada, toda crítica e tudo mais. E esse vídeo é um exercício, então, para a gente tentar resolver alguns desses problemas que eu tenho visto por aí. Como eu sempre digo, eu já disse isso em muitos vídeos, eu acho incrível o que a internet fez por nós. Hoje a gente consegue ter acesso a um monte de informação que a gente simplesmente não conseguiria ter. Antes você tinha que ir numa biblioteca ou ter muito dinheiro para comprar muitos e muitos livros e às vezes conteúdo que não tinha em português. Você tinha que comprar coisa em outras línguas, estudar aquilo, porque não tinha material. E hoje, qualquer um, com um celular na mão, com o celular mais barato que tiver, com um celular de R$150, R$300, consegue acessar a internet e ver vídeos de teologia, pegar livros por um preço às vezes mínimo de R$2, às vezes de graça os livros. Você tem muita coisa que é de forma legal e é de graça. Então todo mundo tem muito acesso à teologia de forma muito fácil. E isso criou um boom aqui, pelo menos no Brasil, de pessoas conhecendo teologia, sabendo sobre livro, indo atrás de pregadores, ouvindo pregações, ouvindo podcast e tudo mais, conhecendo canais de teologia. Então canais no YouTube de teologia nasceram, como nós e muitos outros por aí. E isso é muito legal, isso é muito incrível. Faz com que muitas pessoas que antigamente não teriam acesso a nenhum conteúdo teológico, hoje consigam ter mais acesso do que Spurgeon tinha na época dele, do que Calvino tinha na época dele, do que Lutero tinha, do que os apóstolos tinham de teologia, porque eles que escreveram a teologia. Mas você entendeu, a gente consegue ter muito mais acesso do que qualquer um outro teria há muitos anos atrás. Hoje a gente tem isso de forma muito fácil. E isso é muito legal. Mas o fato de todo mundo ter acesso à teologia e fácil, sem ter um professor ensinando, você consegue pegar, comprar livros e ter acesso de forma muito facilitada, torna também com que algumas pessoas tenham conhecimento teológico, mas acabem faltando em outras coisas que às vezes um professor iria ajudar, um pastor iria ajudar e tudo mais. E faz com que os cristãos que estudam teologia, e não estou generalizando, e são algumas pessoas, tenham algumas atitudes que eu acho muito, mas muito erradas, tanto para o indivíduo, quanto para manchar a imagem da teologia, que cria esse estigma de que teologia esfria o crente. Eu vejo no Facebook isso direto mesmo, uma onda de gente pegando e compartilhando coisas na internet, escrevendo posts, só que elas fazem da seguinte forma, falando de posts de teologia, querendo falar sobre algum assunto. Elas não desenvolvem argumentos, não fazem um grande artigo sobre aquilo, escrevem um post longo, ou fazem um vídeo complementando os argumentos de outra pessoa, ou falando contra os argumentos de alguém, rebatendo alguma coisa, abrindo a Bíblia, falando dos textos, interpretando eles e tudo mais. Elas não fazem isso, essas pessoas que eu estou falando desse tipo de atitude. Elas simplesmente chegam, acordam de manhã e falam, hoje eu vou postar. E aí chega lá e posta uma frase. Por exemplo, e um exemplo que eu já vi múltiplas vezes na internet. Pastora não existe. Ponto de exclamação, ponto final e só isso. E aí escreve isso lá e faz causar uma thread, que é aquela linha de comentários de um monte de gente que, tipo, chega com isso na internet, na cara lá do feed dela e fala, mas o que é isso? O que ele tá querendo dizer? E eu não concordo com isso, e isso gera uma discussão gigante e tudo mais. E as pessoas que postam parece que se alimentam desse ódio que essa thread gera e querem ficar postando só a frase, livre-arbítrio não existe. E joga lá a frase e tudo mais. Não está fazendo um vídeo, um post, um artigo, ou falando do assunto, comentando, dando argumentos, abrindo a Bíblia e tudo mais. Está simplesmente postando a frase. Parece, a impressão é que é só para causar. Porque não é para ensinar, para fazer, questionar e tudo mais. É só para pegar quem concorda com aquilo e fazer brigar. Imagina isso na vida real. É como se você tivesse, sei lá, num ponto de ônibus ou num shopping, sentado lá do nada, daqui a pouco um cara levanta e grita, pastora não existe! E aí ele senta e acabou. Isso é o que acontece no feed. Você
você tá olhando lá o feed, daqui a pouco você vê uma imagem, aqueles fundos de frase do Facebook, e uma frase gigante, sem contexto nenhum, sem história nenhuma, só postada, e um monte de comentários, dezenas e mais dezenas, às vezes centenas ou milhares de comentários em grupos ou no perfil pessoal da pessoa, comentando e falando sobre aquela frase que a pessoa postou sem contexto nenhum. E aí o que me dá na minha cabeça, e é o motivo que eu faço esse vídeo hoje, é questionar o que isso está construindo. Quais são os frutos disso que você está fazendo, postando um negócio sem contexto, sem nada, só a frase lá. O que isso está fazendo alguém mudar de opinião, alguém pensar, alguém discutir? Isso simplesmente não constrói nada, não gera nada em ninguém. Qual é a intenção dessa frase, desse post, ou dos memes? Porque muita gente faz só o meme, posta lá o meme e tal, com a frase para fazer as pessoas brigarem e tudo mais. Qual que é a intenção disso? É ensinar? É esclarecer? É explicar? É gerar questionamento? Não é, claro que não é. Porque não tem como, através de uma frase, sem contexto nenhum, sem nada, isso gerar algum questionamento. E a gente vê. É fácil, é só abrir um post desse, ver os frutos dos comentários que estão gerando. É relacionamento se quebrando, é gente brigando, é gente discutindo, nunca ninguém discutindo no sentido de debater, argumentar e tudo mais. É sempre briga que termina com os dois discordando. Como começaram, isso não muda nada. Simplesmente nada. Você quer fazer isso, quer ensinar, quer comentar, quer discutir, faz um vídeo, faz um post, faz alguma coisa, analisa os argumentos, contrapõe os argumentos e fala sobre aquilo que as pessoas pensam e tudo mais. Tenta chamar a pessoa para um café, conversar com ela e falar com ela e tentar entender o lado dela e mostrar o seu lado e contrapor as coisas que ela concorda com as coisas que você discorda e tudo mais. Mas a gente não faz isso, a gente só faz isso com os posts e com os memes lá. Parece que o que a gente quer é a briga. Parece que de manhã a gente acorda pensando: como que eu vou causar hoje? Como que eu vou fazer as pessoas, esses hereges, pegarem e pensarem sobre as heresias dele? E aí a gente acha, na verdade, isso é orgulho e arrogância da nossa parte. A minha indignação é que isso não gera nada, isso não frutifica nada, não muda a opinião de ninguém, não faz ninguém pensar e refletir sobre aquilo. Só faz crescer o estigma de que teologia serve para fazer as pessoas ficarem críticas e bobonas, falando só de um monte de coisa menos de Bíblia. A gente pega a atitude ou a fala de um pastor que a gente discordou de algo que ele fez, ou de alguém importante que as pessoas conhecem, que a gente discordou, e a gente não faz nada para que isso gere alguma coisa, transforme alguma coisa. A gente pega essa frase, esse ato, e coloca lá com a foto desse cara, com a pior foto que a gente conseguir encontrar, escreve lá em cima em letras garrafais: herege, e compartilha para todo mundo dar risada e compartilhar o quão herege é aquele pastor por ter dito aquilo ou por ter feito aquilo. O que isso frutifica? De novo, é esse o questionamento. Qual que é a nossa intenção ao fazer isso? É gerar uma roda de escárnio, que é exatamente o que Salmo 1 está falando para a gente fazer contra? É pegar e fazer essas coisas para só gerar briga, porque não faz nada, gente, nada. Além disso, em Provérbios 6,19, o texto de que a sétima coisa que o Senhor abomina é aquele que gera contenda, ou aquele que gera discórdia entre seus irmãos. Tem noção o quão errado é isso? Fazer a nossa teologia com o objetivo de só causar discórdia para as pessoas, seja para o público ou no nosso grupinho, porque a gente tem o nosso grupinho lá do Facebook, vários grupos e tal, que são muito legais, muito bacanas, geram muita discussão, mas alguns só servem para gerar discórdia e fazer as pessoas ficarem rindo dos hereges que elas chamam e que elas criam, porque elas discordaram do que alguém disse. Ok, eu entendo que talvez o cara pode ser um herege, apesar de eu achar que vocês usam essa palavra fácil demais, e tudo é herege, tudo é heresia, quando isso deveria ser uma palavra usada com muito cuidado para atitudes muito específicas que destroem o corpo de Cristo. Mas ele pode estar errado, ele pode estar falando de uma heresia e tudo mais, mas me diz, o que aquilo que você fez vai fazer isso mudar? Então esse pastor vai ver esse meme que você postou e ele vai finalmente pensar: olha aí, nossa, é verdade, a Bíblia está falando que isso não deve ser feito. Ou ele vai olhar aquele post que você fez chamando ele de herege e falar: não, verdade, olha aí, eu tenho que refletir sobre a minha atitude porque a Bíblia fala de outra forma. Não constrói, só destrói. Não ajuda a quebrar esse estigma
que muito crente tem por aí de que teologia não serve para nada, porque teologia só gera um monte de intelectual que sabe tudo menos de Bíblia. A história do letra mata, espírito vivifica, que o pessoal tira do contexto totalmente e usa contra a teologia. Não ajuda se o que a gente faz nas redes sociais é exatamente o que eles estão acusando a gente de fazer. É essa a imagem que a gente está passando se a gente só sabe debochar das outras pessoas com os memes e com tudo mais e gerar a nossa rodinha para poder falar do mais novo herege. Vocês viram o mais novo herege, o que ele falou lá, o quão errado isso é? Então as pessoas que concordam com ele não vão olhar para o que você está falando e refletir nisso. Ele não vai olhar para o que você está falando e refletir nisso, porque só alimenta esse estigma de que teologia só serve para isso. É viés de confirmação. Sabe o que é viés de confirmação? Quando você já tem essa ideia na cabeça e tudo que acontece parece que confirma isso. Então as pessoas já têm a ideia de que teologia não serve para nada. E quando vê quem diz que estuda teologia falando esse tipo de coisa e tendo esse tipo de atitude, isso só alimenta e mostra que, olha, realmente, olha aí, não serve para nada. Quando o que a gente deveria estar fazendo é tentar quebrar esse estigma e gerar pontes ao invés de quebrar as poucas que já existem. E eu sei, talvez você pode olhar e falar, mas vocês já tiveram atitudes dessa forma, já fizeram coisas desse jeito. Mas então, eu tô aqui, não só nesse vídeo, como em outros que a gente já fez, falando que não é essa atitude que a gente faz, mas eu já tive minha época de jaula, minha época de querer bater nos hereges e tudo mais. Mas hoje eu percebo que isso não traz fruto nenhum, não fez ninguém mudar de opinião. Só gerou um monte de gente que odeia, gerou um monte de gente que já não gostava de teologia e agora não gosta mais. Se meu intuito é fazer com que as pessoas gostem de teologia e estudem teologia, eu vou criar ponte, eu não vou destruir elas. Eu vou criar relacionamento, eu não vou destruir os que já têm. Graças a Deus e o conselho dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos pastores e da minha namorada, das nossas namoradas e noivas, esposas e tudo mais, a gente consegue olhar para essas coisas e refletir, ser muito mais dialogal do que a gente já sempre foi. Hoje a gente consegue fazer isso e o que a gente faz aqui agora nesse vídeo é tentar fazer com que você veja isso também e mude suas atitudes. Perceba as suas intenções e transforme elas. E a gente faz toda essa briga, todos esses posts e tudo mais em nome da apologética ou da defesa das escrituras, do verdadeiro evangelho. E deixa eu te dizer uma coisa, eu até postei isso no Facebook esses dias. A dura realidade é que Deus não precisa da nossa defesa. Ele não precisa ter a sua honra defendida por nós. Essa é a realidade, que Deus não está lá ofendidinho com o que o pastor falou sobre ele. É só você ler o livro de Salmos e perceber quando os homens põem seus punhos e tramam contra Deus porque vão destruí-lo, Deus olha do céu e ri, dá risada, porque nada ofende a honra de Deus. E a gente se dói e se machuca porque a honra de Deus foi machucada e a gente precisa defendê-lo. E Deus está lá, tipo, olhando e sabendo que um dia isso tudo se resolve. Ou as pessoas se arrependem, ou elas vão querer ter se arrependido. E a gente está lá criando um monte de coisa. E eu sei que você vai olhar para isso que eu estou dizendo e vai dizer, então eu tenho que olhar para as coisas. Eu não consigo ver o evangelho sendo atacado e ficar de boa. Eu não consigo. E se você tivesse falado isso para Lutero, e se você tivesse falado isso para não sei quem, e aí você vai ver o evangelho sendo batido e vai ficar de boa. Não é disso que eu estou falando. Você olha para a atitude de homens que lutaram mesmo, então Lutero e muitos outros nomes, eles fizeram isso e olha o fruto que isso deu, olha a forma que eles fizeram. Lutero mesmo, não é o exemplo do cara que queria brigar, ele queria mudar uma coisa na igreja. E porque não conseguiu, a atitude que ele teve que tomar foi outra. Mas você não vê nele um cara que começou batendo porque vai destruir os hereges. Não era isso a atitude dele, mas essa é a nossa hoje. E não era fazendo posts e memes e tudo mais, até porque naquela época não tinha internet. Mas não era fazendo esse tipo de coisa e apologética ofensiva, nesse nível de tentar machucar as pessoas, não argumentos, porque a gente pensa que a gente não está debatendo com pessoas e seres humanos que têm história, a gente está debatendo com ideias e a gente destrói ideias e no processo de destruir ideias, o que a gente faz é machucar gente. O ponto é o seguinte, quer validar isso que você está fazendo, quer validar a sua apologética, seus posts, olha o que eles estão frutificando, olha o que eles estão causando e olha se tem pessoas mudando por causa disso, tem pessoas olhando para isso e realmente pensando. Tenta fazer de uma forma que não destrua relacionamentos, que não destrua pessoas, que não só alimente o estigma que as pessoas já têm sobre a teologia, mas tenta fazer isso de uma forma diferente. A gente tem que parar com essa onda de que as pessoas precisam saber o que a gente pensa sobre tudo e que eu preciso dar minha opinião sobre a nova polêmica ou sobre a nova heresia, sobre o novo herege, porque as pessoas não vão conseguir dormir se não ouvirem o meu post sobre isso. Então, a realidade é que as pessoas não estão nem aí para nossa opinião.
às vezes. Que elas vão continuar vivendo normalmente se eu não postar sobre a nova heresia do pastor não sei quem, ou não falar sobre a interpretação da tradução tal. Então as pessoas vão conseguir dormir de boa. Quer causar impacto, quer transformar mesmo, quer fazer alguma coisa gerar fruto com essa sua apologética? Vai, conversa com o tal do pastor, conversa com a igreja, manda e-mail para a diretoria, conversa com eles, senta num café e fala com eles daquilo que você discorda, mostra os argumentos, grava um vídeo, manda para eles, faz um post mandando e-mail. Eu já fiz isso, de pegar e mandar e-mail para a igreja falando, eu não concordo com esse evento que vocês estão fazendo por causa disso e disso. Conversei com um pastor no WhatsApp e hoje eu tenho contato com ele até hoje. E tenho contato com um pastor que ele ia chamar e que ele chamou até hoje. Então isso gera muito mais coisa do que a gente ficar só querendo fazer briga e querendo causar na internet, porque parece que é essa a atitude, tentar causar. Se a sua teologia só serve para gerar discórdia e briga e os frutos que você tem para mostrar diante de Deus são só as pessoas bravas com você e nervosas por você mostrar a verdade na cara delas, desculpa te dizer, mas sua teologia não serve para nada. Se a sua guerra é contra a falsa pregação do evangelho e contra as heresias, me mostra onde estão as marcas, me mostra onde estão os troféus, as medalhas dessa grande guerra que você está fazendo contra o falso evangelho. Não me mostra só pessoa machucada. E se lembra que um dia era você. Um dia era você acreditando nas heresias. Um dia é você aplaudindo e compartilhando os pastores falsos. Um dia era você indo nos eventos, tirando foto com eles, ouvindo a música deles, ouvindo o que hoje você abomina e pregando o que hoje você abomina, sentando com quem hoje você abomina. Era você. E te trataram com misericórdia, ou às vezes não, mas isso não importa. Isso não te valida para você então tratar as pessoas como se não tivesse que ter misericórdia com elas também. Porque a forma que o próprio Cristo lidou com tudo isso foi com misericórdia com essas pessoas. E é a forma que a gente deve apresentar a verdade, sem modificar, sem transformar, sem diluir ela em água para tornar mais fácil. A verdade, mas sem esquecer de que existe amor, compaixão, misericórdia, que são as marcas do Evangelho e as marcas de quem vive por ele. Eu já decidi há um tempo que eu vou usar minha teologia para criar pontes e não destruir, para construir relacionamentos e não destruir, para junto com as pessoas que às vezes eu discordo, ajudar e ser ajudado por elas a cada vez nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E você? O que você vai fazer com a sua teologia? O que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo se você concordou, discordou, deixa um gostei se você gostou desse vídeo, compartilha esse post, principalmente nas frases de Facebook e tudo mais. Esse questionamento é muito bom, é o que eu faço pra mim e é o que eu tô trazendo pra vocês. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito, se você quer ajudar a gente, tem o link do Padrinho aqui embaixo, você pode ajudar a gente a manter todo esse trabalho funcionando. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.